Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. Parashat Pinchas fala muitas coisas, né? Vai falar sobre o zelo de Deus, que a gente leu aqui no início. Ele não se conformou com o abuso, né, de coexistir, né, de se relacionarem, né, na frente da tenda da congregação, né, nos ensina a não nos conformarmos, né, com os abusos, né, que os filhos, né, do inimigo querem tentar profanar a casa do Senhor. A gente não pode deixar, né? Mas hoje o Senhor vai nos ensinar através da sua palavra sobre o líder a quem chama. Eu convido os irmãos a abrirem no livro de Devarim. Pode passar, Números de Bemidbar, perdão, 27, mais especificamente no versículo 12, que é onde a gente vai ler. Números capítulo 27, a partir do versículo 12. Vamos ler. Todos acharam? Amém? Deus disse a Moisés: sobe à montanha de Avarim, onde tu poderás ver a terra que eu estou dando aos israelitas. Depois que tu a vires, tu serás juntado ao teu povo, assim como teu irmão Arão foi. Irmãos, quando a gente está prestes a partir, Deus ele costuma nos avisar, tá? Então não fique assustado quando Deus fala: ó, está chegando a hora de se juntar com o povo, que é bênção também. A gente não quer partir, mas é bênção. Quando a comunidade contestou Deus no deserto, disse: sim, vocês desobedeceram meus mandamentos quando vocês deviam santificar-me diante dos olhos deles com água. Está advertindo as três moqueneiras, Moisés e Arão. Deus estava falando a respeito da água da disputa, que ficou conhecida como Meribá, em Cádiz, no deserto de Sino. Moisés falou a Deus dizendo que o onipotente Deus de todas as almas vivas indique um homem sobre a comunidade, e que esse homem venha e vá diante deles, e que ele os traga e os conduza. Que a comunidade de Deus não seja como um rebanho que não tem pastor. Deus disse a Moisés: Deus, toma Josué, filho de Nun, um homem de espírito, e põe tuas mãos sobre ele. Faz-o ficar de pé diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a comunidade, e que eles te vejam encarregá-lo. Investe-o com parte do teu esplendor, de modo que toda a comunidade israelita lhe obedeça. Ele obedecerá, perdão. Que ele fique diante de Eleazar, o sacerdote, que procurará a decisão do ímpio, aquelas pedras, né, por onde Deus mostrava o caminho, diante de Deus, em seu favor. Por essa palavra, Josué, junto com todos os israelitas e toda a comunidade, virão e irão. Moisés fez conforme Deus lhe tinha ordenado. Ele tomou Josué e o fez ficar de pé diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a comunidade. Ele então colocou suas mãos sobre ele e o encarregou. Tudo foi feito como Deus tinha ordenado a Moisés, tá? Então, primeira coisa, algo muito importante: Deus colocar um homem sobre a comunidade a fim de comandá-la. Aqui eu vou ler só essa frase em hebraico, que é assim: Ifkod Adonai Elohei Halohot Lekol Basar
Ish-al-ha-edah. O que isso significa? Esse verbo ificou significa mandar, comandar. E aí, o que quer dizer? Pode passar. Alguém para estar no comando. É como se fosse um comandante, né? Esse líder da comunidade é como um comandante, né? Praticamente, literalmente, isso, se eu posso falar assim. Irmãos, você que nos assiste e os irmãos que estão conosco. O objetivo da existência de um líder sobre a comunidade do Eterno é para que as pessoas, nós, sob os cuidados de Hashem, não estejamos perdidas, tá? Então, quando o Senhor nos conduz a uma comunidade, uma sinagoga, uma igreja, é para que nós venhamos a saber como caminhar nessa terra. É isso. Ah, mas precisa. Sim, precisa. Pode passar. E o que acontece? O Senhor levanta essa pessoa, nós fizemos aqui a leitura da Torá, não é qualquer pessoa. A gente sabe que Yohoshua, Josué, ele caminhava com Moisés, ele estava nas lutas com Moisés, né? Era um homem que tinha o Espírito de Deus, era um homem que acompanhava. E nós vimos aqui que Deus disse o nome dele, toma Josué. Ele escolheu ele. E nós devemos obediência à liderança. Isso faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Ah, poxa, mas para que isso, né? Tem pessoas que não querem ter, como é que eu posso falar? Um comprometimento. Elas querem visitar as sinagogas, elas querem participar das festas bíblicas, de algumas festividades em suas igrejas, mas elas não querem se aliançar, elas não querem se comprometer. E isso é ruim para elas, porque elas não vão conseguir durante a vida ter uma direção. O pastor, um líder, ele serve para isso, para mostrar para você o caminho que Deus deu o Espírito e a condição de te mostrar o que fazer. Quantas situações na nossa vida aparecem, a gente não sabe o que fazer. E aí vai procurar vários artifícios. Quantos, né, quando estão com problema, estão com angústia, aí vai na situação A, na situação B, para buscar uma resposta de Deus. Quando você deveria fazer isso, sabe onde, meus irmãos? O líder da sua congregação. É o profeta Ari BNC, é o líder da sua congregação que vai te mostrar o caminho que você tem que seguir, que vai mostrar para você o que você tem que fazer. Sabe por quê, irmão? Porque ele te conhece. E ele está aí para isso. Ele foi levantado para isso. Nós devemos sujeitar a obediência a ele. Isso faz parte do propósito de Deus. Esse líder nos conduz, pois Deus nos dá o seu espírito e essa capacitação para essa pessoa. Para a nossa ontem. Deus capacita, são dons, são talentos que Deus dá para essa pessoa para guiar a comunidade. Pode passar. E ele não vai fazer isso sozinho. Vocês viram aqui que no versículo 19, pode acompanhar na sua Bíblia. Josué, ele tinha que ficar na frente de Eleazar, o sacerdote, diante da comunidade, né? Versículo 21, que ele fique diante de Eleazar, o sacerdote, que procurará a decisão do Urim diante de Deus. Esse líder, junto com o Kohanim, o sacerdote, eles iam procurar de Deus a direção que o povo tinha que tomar. E quando a gente está em comunidade, irmãos, o que esse líder vai fazer? Dependendo da situação, ele vai se aconselhar. O que a gente vai fazer nessa situação? Que às vezes é uma situação individual, às vezes é uma situação familiar, às vezes é uma situação coletiva. E aí, com a direção do Espírito, ele vai conseguir fazer isso junto com outras pessoas que receberam essa porção, como Eleazar recebeu.
né? Ele tinha toda a assistência de ele casar, pode passar. Para eles continuarem o quê? A caminhada. Então, na nossa caminhada da fé, na nossa caminhada da salvação, como é bom você ter um líder. Como é bom você ter um pastor. Como é bom você ter um rabino. Como é bom você ter alguém que você possa se aconselhar. Alguém que possa orar com você. Alguém que possa te ajudar. Ele foi limitado a isso. Lá em Números 16, abram lá. Números 16, 20/16, versículo 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-á tu tanto contra toda esta comunidade, essa congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. Há situações, irmãos, que há pecados tão graves que, se você se omite, se você está junto ali, Deus ele te condena junto com quem realmente praticou. Só que esse líder, ele é levantado por Deus para interceder por você. Porque às vezes a gente vai na onda dos outros, do que os outros falam, do que os outros fazem. Aí a gente vai na onda quando Deus não mandou fazer nada daquilo. Esse líder, ele é levantado para que Deus tenha misericórdia da nossa vida, para nos trazer de volta para o caminho correto. E isso, irmão, muitas das vezes vem através de uma correção. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Você está lá distraído, começa a entrar em umas conversas, nos debates que não tem a menor necessidade, e você está no meio daquilo ali. Aí vem o seu pastor, seu rabino, seu líder lá que te conhece, caminha com você. O que ele faz? Versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. O que a Bíblia fala para a gente não desmaiar? Por quê? Porque às vezes essa repreensão vai ser séria e você não vai gostar muito. Várias vezes meu pai chamou minha atenção, tanto particularmente quanto na frente das pessoas. Nem por isso eu fiquei de cara feia. Mas é verdade que ninguém gosta de uma correção, não é verdade? Mas é necessário. E aqui a palavra fala, no 11, na verdade toda correção, no tempo presente, não parece ser de alegria. Irmãos, a gente precisa orar de coração. Porque parece que a gente não está disposto a ser chamado a atenção. Se você está sendo chamado a atenção, é porque alguém quer o seu bem. Alguém quer o seu bem. Olha, não faz assim, esse comportamento não está bom. Isso em qualquer lugar. Pode ser até no seu trabalho, na sua casa. Você está sendo chamado a atenção por um comportamento, por uma atitude. Se alguém está fazendo isso com você, é porque essa pessoa quer ver o seu bem, não quer ver o seu mal. E o líder de uma comunidade ele tem essa função. Ele tem a obrigação de chegar e falar para você o que é necessário. E se for necessário lhe corrigir, você será corrigido. Só que essa correção não vai trazer alegria ao nosso coração. Aqui traz o que? Tristeza. Irmão, chora. Não faz birra, não. Isso é coisa de criança. Alguém te chamou a atenção, e você já fica logo
Para com isso. Né? A gente está aqui para ser moldado. Ninguém falou que ser moldado seria uma coisa natural. Não é natural não é pancada. Aquele negócio aí para você mudar. Não é fácil. Não é fácil. E essa correção traz tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Essa correção que o líder de uma comunidade faz, como Yoshua falava, como Moshe era um varão manso, mas ele não falava nada para agradar a comunidade. Falava? Então, que por causa disso, quantas coisas aconteciam na comunidade? Né? Irmãos, um líder espiritual, por que as pessoas não querem ter um líder espiritual? Porque querem andar segundo os seus corações enganosos. E sabe o que vai acontecer? Vão morrer. Porque são ovelhas sem pastor. Yeshua é o pastor das ovelhas. E ele levanta apóstolos, discípulos, para justamente a gente não ficar sem direção. E você quer ser rebelde e não quer ter ninguém sobre a tua liderança. Tudo bem, mas você não tem direção. Você vai ficar perdido. Essa pessoa, né, lá no capítulo, abra a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 8, abra a sua Bíblia, leia a palavra, né, não fique preocupado em querer saber tantos mistérios, quando o principal a gente não está executando. Estamos deixando esse espírito, né, que Deus mesmo permite, né, espírito de apostasia, faz parte do propósito de Deus, tomar conta do nosso coração. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Preste atenção na palavra de Deus. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituía seus filhos por juízes sobre Israel. E é o nome do seu filho primogênito Joel e segundo Abias. Porém, seus filhos não andaram, presta bem atenção, seus filhos não andaram pelo caminho dele, ou seja, os filhos não seguiram o comportamento do pai. Antes se inclinaram à avareza, tomaram o suborno, permeteram o juízo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram, presta atenção nisso. Vieram a Samuel e Ramá e lhe disseram: Este já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituímos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem em todas as nações. Presta atenção, que você não se encontre nessa mesma situação. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando lhe disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Presta atenção. Ele já estava avançado em idade, já não estava conseguindo mais estar naquela situação. Colocou os filhos que eram treinados para isso. Porém, os filhos não andaram no mesmo caminho que ele. Aí foi a brecha para que o povo fizesse aquilo que estava no coração. A gente não quer mais esse tipo de liderança. A gente quer liderança igual das nações. Aí estava o problema. O problema não era os filhos de Samuel não estar no caminho, porque Deus com certeza ia escolher outra pessoa. Mas no mesmo molde, alguém que nós vimos aqui, Deus deu o nome. Quem seria essa pessoa? Mas a congregação não queria mais esse tipo de liderança. Às vezes você pode estar cansado do teu tipo de liderança. Quantas pessoas acham: eu vou casar, vou sair de casa, que eu não aguento mais minha mãe e meu pai, porque está cansado desse tipo de liderança. Não aguento mais esse trabalho, não aguento mais essa classe, essa sinagoga. Tome muito cuidado com isso. Porque mesmo que essa liderança não esteja de acordo com os filhos de Samuel, Deus vai mostrar para você quem é. Depende da intenção do seu coração. Leia comigo, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve, olha o que Deus falou, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que
Eu não tenho sobre ele. Olha, com certeza, irmãos, eles iam falar: Samuel, seus filhos não são como você. Eles tinham um argumento na mão. Seus filhos não são como você. Então, queremos alguém com os filhos das ações. Mas Deus falou para Samuel, faz o que eles querem. Dá o rei que eles querem. Porque eles estão rejeitando a mim. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Volta lá. Quem rejeita o líder, rejeita Deus. Você tem noção disso? Você está rejeitando alguém que Deus levantou para te direcionar. Com certeza, esse líder, aos nossos olhos, eu acho que não é o melhor líder, né? Poderia ser alguém muito melhor. Mas esse foi que Deus te deu. Foi quem Deus te deu. Pode passar. Engraçado que quando Samuel partiu, o povo chorou, né? O povo chorou. Quando Moisés morreu, o povo chorou. Mas enquanto eles estavam vivos, irmão, quanto trabalho aquele povo deu. Então, irmãos, vamos entender que nessa caminhada da fé, primeiro ponto, você precisa de um líder, sim. Segundo ponto, obedeça a ele. Faz o que ele está falando. Para de ficar procurando resposta artifício. Pessoas que não conhecem você, não sabem da sua vida, não sabem nada, para te dar uma resposta quando, olha, o anjo do Senhor está na sua frente. E quando você for corrigido, você vai ficar triste. Mas, irmão, entende que é muito bem. Para você melhorar, para você pensar. Isso vem de Deus. Esse líder, ele vai te dar uma direção. Você não vai ficar perdido. Você não vai ficar batendo de igreja em igreja, sinagoga em sinagoga. Não vai ficar em casa. Você vai ter direção. Você precisa abrir o seu coração e deixar Deus realizar a vontade sobre a sua vida. Enquanto você tiver esse tipo de atitude, Deus não vai te abençoar. Porque você está descumprindo um princípio da palavra de Deus. Você já pensou? Deus tira todo mundo do Egito. Agora, façam o que vocês querem. É assim? Não. Sai todo mundo do Egito agora. Ó. Vem e segue. Nós temos alguém para seguir. Nós temos um modelo. O modelo cristão, nós temos um líder espiritual para você seguir um modelo de vida, de fé, de confiança. Não é um espírito, não, é uma pessoa. E Yeshua nasceu de mulher para que tivesse exemplo para nós. Shaul falou o que, irmãos? Sede meus imitadores como eu sou de Yeshua. Então nós somos imitadores dos imitadores de Yeshua. Quando Yeshua foi traído, o que ele fez? Quando Yeshua teve que obedecer ao Pai, o que ele fez? O quanto ele se anunciou, o quanto ele se esvaziou. É para a gente seguir esse padrão, esse modelo. Esse é o nosso espelho. Para de ficar olhando, eu queria ser como aquela pessoa, porque ela é o padrão de pessoa que eu queria alcançar. Essa pessoa tem a Deus? Essa pessoa é obediente à palavra de Deus, irmãos? Para qualquer coisa, o padrão e modelo de vida para nós é quem tem ao Senhor. Não é os ímpios, não. Eles não são exemplo para nós, pelo contrário, nós somos exemplos para eles. Então, abra lá sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 22. Vocês veem que quando a gente rejeita esse líder que Deus, poxa, levantou, nós estamos rejeitando a Deus. Aí você fica de birra, fica chateado, porque aquele líder não fez o que você tanto queria. Eu queria muito uma bimá no meu aniversário. Eu queria que tocasse chofar no dia que viesse o meu noivado. Mas eu queria tanto que houvesse. Mas o líder fala, não. Você não recebe com amor. Porque se for da vontade e a humildade também é uma coisa tão preciosa, né, irmãos? De repente, pela nossa... Olha, Deus, ele é assim. Dependendo da nossa posição, Ele pode até mudar a situação. Ele pode até conceder aquilo que você queria. A gente faz isso.
Você está lá, você quer tanto uma coisa e fica, poxa, pai, eu gostaria tanto que fosse assim, mas se eu não puder, tudo. Aí, de repente, vai que aquilo que você tanto queria acontece. Como é que você se achega a essa liderança? Irmãos, a palavra diz aqui que os filhos de Samuel aceitavam o suborno, ou seja, eles tinham algum problema com o povo? Duvido. Devia fazer tudo o que eles queriam. Aceitavam o suborno. Maus líderes são assim. Maus líderes não te chamam a atenção. Maus líderes não mostram para você o que você tem que fazer. Maus líderes fazem tudo o que você quer. Maus líderes, mal pai, mal mãe, faz tudo o que você quer. E aí você cresce uma pessoa rebelde, uma pessoa sem caráter. Eu vejo muita reclamação, ouço, de mães. Meu filho está impossível, mas o que você ensina para esse filho? Que princípio você tem? Eles são o nosso espelho. Nós somos a referência para eles, somos nós. Então, se o seu filho é rebelde, ele é espelho do que você é. Porque nós temos um Pai Celestial que manda as coisas para a gente, que a gente obedece. Esse líder é para isso. 1 Reis, capítulo 22, versículo 17. Então, disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, eles não têm Senhor, torne cada um pasto a sua casa. Você imagina um pasto, um monte de ovelhas espalhadas. Irmãos, quando que alguém ovelha espalhada, elas conseguem, primeiramente, ter unidade. Porque nós não temos a capacidade assim de nos unir entre nós. Vamos seguir para cá, vamos seguir para cá, vamos. Quem dera, a gente tivesse essa coesão. Precisa de um líder para falar, junta, vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos para a frente. Se esses animais não precisassem de alguém guiando eles, não haveria necessidade de um pastor. Se você não precisasse de uma liderança, não haveria a menor necessidade de uma comunidade, de uma igreja, de uma sinagoga. Não teria função, não tem função. Mas a função dela está aí. Cabe você receber. Então eles ficam dispersos. Por quê, irmãos? Você entenda agora na sua condição, na sua experiência de vida, por que tantas coisas ruins acontecem na sua vida? Porque você não quer obedecer a palavra. E você não quer dar ouvidos ao Senhor. Você não quer ouvir essa palavra. As pessoas estão achando, Deus usou o profeta lá, que eu tenho que fazer isso. Mas cadê o seu líder para te falar? Ele tem autoridade para falar isso. Sabe por quê, irmãos? Ele vela pela sua alma. Abre em 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1. 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu ao Salomão e disse-lhe, pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, tu usaste grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim que fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ao Senhor Deus, confirma a tua palavra dada a Davi, meu pai. Presta atenção. Salomão foi eleito por Hashem. O povo pediu o rei lá, aí veio Saul, aí Davi. Aí Deus falou, depois que Deus escolheu Davi, conforme a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me agora, pois, sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Irmãos, o rei Salomão, ele julgava situações do povo, situações familiares. Ele tinha autoridade para isso? Sim. Moisés fazia isso, irmãos? Sim. Irmãos, um homem foi pego no Shabat pegando lenha. O povo pegou aquele homem. Moisés, está pegando lenha aqui, deixa eu orar. Ele foi orar. Deus, o que eu faço com esse homem? Deus falou, mata ele. E eles mataram.
difíceis, mas Deus fala. Quero que os irmãos entendam que esse líder que Deus está levando sobre a sua vida, ele vai ser usado por Deus para falar para você o que você tem que fazer. Nas situações difíceis da sua vida pessoal, ele vai falar para você o que você tem que fazer. Ele foi usado por Deus para isto. E Salomão pediu isso. Como é que eu vou julgar? Você lembra daquele caso das mães, do bebê? Que um bebê morreu, o outro viveu, as duas falaram que o filho era dela. Como que ele discernir? Então, esse espírito de discernimento, Deus dá. Você pode falar o que você quiser, irmão, mas você toma cuidado. Sabe por quê? Quando a Ana terça-feira mentiu lá para o apóstolo Paulo, irmão, eu fico imaginando a cena. Tá lá ela falando, provavelmente ela, né? Que ela tá falando, Shaul só tá olhando pra cara dela. E aí Deus falou: aonde vocês mentiram com o Espírito de Deus? Geazi não foi atrás da mão para pegar dinheiro? Quando ele chegou, naquela época, Eliseu já não estava enxergando bem da vista, ele chegou e falou: meu coração não está com você não. Eu já tinha avisado ele. Irmãos, o Espírito de Deus já avisa teu líder antes de você falar. Ele já sabe, já está no teu coração. Toma cuidado, não mente não. Ou não vai, se for, fala a verdade. Porque sabe por quê, irmão? A gente está pecando contra Deus. Ah, mas isso é muito demais. Não é besteira não. Isso aqui não é. Eu falei para uma pessoa muito querida, eu falei: olha só, religião por religião é melhor não ter. Ou você vive a palavra, ou você não vive. Porque senão você está se enganando. Deus quer nos transformar. A gente é um homem caído, a gente precisa. A gente não nasce sabendo. A gente nasce pecador. A gente erra, infelizmente a gente peca contra Deus. Então, a palavra do Senhor, o Espírito de Deus através dos nossos líderes estão aqui para nos mudar. E isso vai bater na gente. Porque a gente precisa ser moldado. Amém? Pode passar. Então ele recebeu de Deus, irmão. Deus deu para Salomão, ó. Mas pediste sabedoria e conhecimento para poder julgar meu povo. Eu te dou sabedoria. Porque Deus dá. Deus dá a sabedoria a esse líder para saber analisar situações pessoais, né, situações de trabalho. Deus dá, irmãos. Ah, mas, irmão, tira mais. Faz o que Deus está mandando, mas faz. Né? Então, toda a Torá você vai ver que se vai obedecer. Todo mundo obedeceu a Deus aqui e você fica aí, não quer, não gosta. Para com isso. Né? O povo está muito, né? 1 Timóteo 3, abre lá. Quem deseja ser um líder, deseja uma coisa boa. O episcopado, né, o bispo, é uma função de comando. Ele deseja uma coisa boa. Abre lá em 1 Timóteo 3. Então, eu posso ser um bispo? Pode. Pode? Aqui, peraí. Deixa eu achar aqui. Capítulo 3 fala, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Como vem, pois, do bispo, seja irrepreensível. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de ganância, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tanto seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta ou no laço do diabo. Ó, 2 vezes para não cair no laço do diabo. Também, aí, até aqui, né? Essa é a pessoa que deseja o episcopado, deseja uma obra excelente, porque está desejando cuidar da igreja de Deus. Se essa é a intenção, está ótimo. Você quer dar a sua vida em prol da obra, você sente de Deus que você tem esse chamado,
Evangelho. E aí, irmão, é a vida nisso. É a vida nisso. E no capítulo 6, versículo... Não 6 não, mas 5, até anotei errado. Capítulo 5 de 1 Timóteo fala: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno ao obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que, sem pretensão, guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade, ou seja, por preferência. Tá? Então, essa pessoa que deseja essa obra, ela, primeira coisa, ela tem que ter essas características. Casado, bom pai, cuida da família, cuida da igreja, é modesto, não é avarento. Todas essas características que nós temos. E os que governam bem devem ser o quê? Honrados duplamente. Então, procure honrar. Tudo. Os que governam bem. Abençoando, dizimando, ofertando e não aceitando acusação contra essa pessoa, tá? Agora, né? Ou mentiroso, enganador, coloca no coração das pessoas por uma igreja, ora, você precisa de comunhão. Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, que bispos, né, autoridades, para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos a vós. Se na comunidade você já encontra desafios, porque a palavra diz que no meio das ovelhas tem lobo com cara de ovelha, e dependendo do teu coração, irmão, vigiai. Porque senão você vai na conversa daquela pessoa. Você vai lá, mas não, aquela pessoa é de Deus, aleluia. Então fala para o teu líder o que ela está fazendo. Vamos ver. Fala o que ela está fazendo, o que ela está... Não, irmãos, eu nunca gostei quando ficavam, vamos para lá, porque vamos lá. E o líder nem sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo, por que está fazendo escondido? Se já está escondido, já não está legal. Porque as coisas de Deus são na luz. Então, ele está sabendo, ele está ouvindo, ele está em concordância, o Senhor está nesse negócio. Porque quando o líder de Deus fala para você, para com isso, é porque alguma coisa não está legal. Vamos ouvir o Senhor. Lobos que estão no meio do povo de Deus. Tome cuidado, tá? Tem muito lobo na internet. Tem muito lobo no meio do corpo de Yeshua, no meio dos santos. Tem aqueles filhos de Belial. Você precisa prestar atenção nesse tipo de comportamento, tá? Não se engane. A palavra diz que nos últimos dias, esse espírito de mentira fala maravilhas. Mas não vem do Senhor. E sabe como você vai dizer isso? Nas atitudes dessa pessoa. Tá? E Efésios 4, abra sua Bíblia, porque hoje é dia de estudar a palavra de Deus, né? A gente não tem tempo durante a semana, né? Mas o dia de Shabat é o dia de você abrir sua Bíblia. Trazer a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia em casa e abri-la. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu, Deus, alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoar
aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa do Messias, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Yeshua, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, nesse amor de Deus, existem pessoas astutas. Existem pessoas que são possuídas por demônios. E Deus mesmo levanta essas pessoas para provar o nosso coração. Se nós vamos ouvir o Senhor, se nós somos humildes, se nós somos obedientes, se nós vamos fazer o que Deus está falando. Deus nos prova, irmão. E aí o Senhor levanta essa pessoa para nos direcionar. Volta lá, por favor. Então, o líder, dessa maneira, o líder que Deus coloca sobre a sua comunidade é para que esta não seja, primeira coisa, perdida. Quando você tem um líder da parte de Deus, você não vai ficar perdido. Você pode até em um momento dar uma pausa, tipo, agora não é momento de eu fazer nada. Mas na hora que tiver que fazer, irmão, faz. Vai. Não olhe para trás, tá? Perdido você não vai ficar. Por isso a obediência a Ele faz parte do processo. Ele irá liderar junto outras vidas que Deus levanta para auxiliá-lo. Ele é um intercessor e alguém que irá corrigir. Por isso, ao rejeitá-lo, nós estamos rejeitando a Deus, né? E ficaremos sem direção. Aí fica batendo cabeça aí, como minha mãe fala. Deus dá sabedoria a Ele para julgar as situações. Você pode até desejar a função de episcopado, porém precisa compreender que o objetivo dela é apacentar a igreja de Deus e a edificação do corpo do Messias. Shabbat Shalom. Amém? Espero que a palavra tenha sido clara, né? E produza vida nos nossos corações. Amém. Baruch Hashem, palavra viva, palavra eterna viva. E ela nos edifica, né? Ela nos mostra os erros, os acertos, como estamos indo, segundo o propósito de Hashem. Logo mais, às 17 horas, mas a partir do almoço, né? Vamos estar preparando aqui o apóstolo técnico, né? Para a tarde nós estamos recebendo a Shamashi Tatiana, que estará nos trazendo uma palavra especial para o segundo encontro de mulheres, que estará acontecendo hoje às 17 horas. Traga a sua convidada, venha e traga a sua convidada para nos apresentar diante do Senhor. Oremos.
abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem e Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Moshienu Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor abençoe. Shabbat Shalom. Ele entra outro. Até daqui a pouco.